Um conceito importante na economia é o conceito de custo de oportunidade. Se você tem um sítio numa zona rural bem próximo a uma cidade turística, por exemplo, o que é mais vantajoso do ponto de vista econômico? Montar uma pousada, montar um restaurante ou fazer agrofloresta. Você pode trabalhar com diferentes oportunidades econômicas que aquela situação oferece. Então, isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista de vida, você precisa ver o que você gosta mais de fazer. Vai te dar mais lucro, vai te dar menos lucro. Mas você, optando por fazer agrofloresta, você vai analisar se você planta, por exemplo, 100 pés de maçã. Dentro do seu sistema, você vai acabar plantando menos limão, vai acabar plantando menos café, porque tem um espaço ocupado pela maçã. Então você precisa, se você não faz questão de uma planta ou de outra, precisa analisar a sua oportunidade de investimento, né? Quanto custa você e quanto você lucra com uma planta e quanto custa e você lucra com outra planta. Para isso você precisa analisar, além dos custos de implementação de cada planta, isso vai te trazer, né, mais ganho, menos ganho, e dentro desse leque de possibilidades das plantas que você consegue aproveitar melhor o seu espaço, você vai analisar agora segundo outros aspectos. Por exemplo, se você trabalha com café, o café ele tem um trabalho de uma complexidade muito grande e concentrado no tempo. Você precisa, por exemplo, colher todo o café na época correta, colher toda a uva na época correta. Isso demanda muita mão de obra. Se na sua região você não tem disponibilidade de mão de obra ou de maquinário para fazer uma colheita de café, no caso de um café especial que tem uma coleta seletiva, né, uma colheita uma colheita mais organizada, se você não tem essa disponibilidade de tempo, de mão de obra, você vai ter que escolher uma outra cultura. Então talvez você possa ali trabalhar com outra fruta. Se você trabalha com uma cultura, uma frutífera, estabeleceu ali a colheita, a manga como a sua fruta foco. Então você vai trabalhar durante a safra, durante a colheita da manga, vai ter um pós-colheita, uma entrega e você tem um período um pouco mais ameno, com um pouco menos de trabalho. Se você trabalha com verdura, você vai trabalhar todo dia, às vezes sábado, domingo. Então, o que é melhor para mim? Trabalhar sábado, domingo com verdura, onde eu ganho mais rápido, ciclo mais curto, ou eu vou trabalhar com frutas. E aí, fazendo essa escolha, você precisa analisar também o tamanho da sua propriedade. Eu tenho uma propriedade de 20 mil metros. Se eu estabelecer aqui 400, 500 pés de limão, em 20 mil metros, 500 pés de limão são economicamente viáveis ou não? Ou é melhor eu abrir uma pousada? Se nada se viabiliza nessa minha área. Se você tem uma área muito pequena, você vai viabilizar ela mais com verduras, mais com coisa de ciclo curto, vai ter que trabalhar mais. Então, pensar não só o custo de oportunidade entre a agricultura e uma outra atividade, mas entre um cultivo e outro, né? Também tendo em conta o trabalho que dá ao seu conhecimento e os aspectos ecológicos todos, econômicos da sua região. Se você está numa área mais quente, você não vai produzir maçã. Se você está numa área mais fria, você não vai produzir mamão. Então, você precisa olhar todos esses aspectos para definir a sua cultura.